Olá, tudo bem? Você que me acompanha no canal do YouTube, sou o Vinícius Vieira e hoje eu estou aqui para bater um papo com um jovem empreendedor do Distrito Federal, é o Leandro Matos. Tudo bom, Leandro? Tudo bem, Um grande Vinícius? amigo aí que cedeu parte do tempo dele de trabalho hoje, deu uma pausa nos trabalhos, para a gente conversar um pouquinho sobre um assunto que vem tomando, a mente de muitos empreendedores, que é a crise. Além da crise, como empreender em momentos difíceis. Leandro tem algumas dicas interessantes para passar para a gente, espero que você goste. A primeira delas, Leandro, obrigado primeiramente por ter aceito falar um pouquinho aí. O Leandro, ele é diretor da agência de marketing digital chamada Bistrô de Ideias no Distrito Federal e em momentos de crise tem aumentado inclusive aí seu portfólio de clientes, tem um portfólio bem variado e a gente queria entender um pouquinho sobre o que você faz, como que você pode dar essa dica para quem está nos assistindo. Vamos lá, primeira pergunta então, mais bem objetiva, Para você, o que significa empreendedorismo? Bom, Vinícius, obrigado pela oportunidade. E empreendedorismo nada mais é da capacidade ou de criar um negócio já existente, de você inovar, trazer inovação, criar conceitos, trazer novas ideias, Empreendedorismo, em tese, é criar, Mas você pode fazer isso numa empresa que já existe ou numa empresa que vai surgir, Então você pode criar conceitos, ideias, inovações, situações novas, inclusive de vendas, de relacionamento com o cliente. Tudo isso dá para dizer que é empreendedorismo, E em tempos de crise, Leandro, como é que uma empresa pode se destacar no mercado? Bom, Vinícius, em tempos de crise, tem várias formas que a empresa pode se destacar, mas basicamente eu costumo dizer o seguinte para o cliente: quando você está num momento de crise, as empresas acabam cortando os gastos, E o primeiro gasto que ela vai cortar é a publicidade ou um funcionário importante. No caso da publicidade, por exemplo, da propaganda da empresa, eu costumo dizer para o cliente assim: nesse período de crise você tem que atacar o mercado, Lógico, quando eu falo atacar o mercado, não é fazer uma propaganda de qualquer forma, mas fazer algum tipo de propaganda, porque se você está em crise e ninguém te conhece, ninguém lembra da sua empresa, a crise vai piorar para o seu negócio. A segunda dica que eu teria para dar é vender experiências, vender sucesso para o seu cliente, Porque imagina o seguinte, Vinícius, uma empresa, o que o cliente dela espera? Ela tem que vender uma experiência relacionada àquele produto ou serviço. Por exemplo, se você vende maquiagem, quando você vai embalar a maquiagem para mandar para o seu cliente, é interessante que tenha uma embalagem de uma forma toda azeitada, para que quando chegar no cliente ele ache aquilo uma coisa diferenciada, É uma das formas. Se você tem, por exemplo, um restaurante, talvez a forma de você vender essa experiência é você ter um passo a passo, desde o atendimento até a saída do cliente do local, Por exemplo, o cliente chegou, você tem uma forma diferente, espontânea de apresentar a carta de vinho ou os pratos do restaurante, E vender, quando eu falo vender experiência, a gente está falando da parte prática da empresa, mas a gente vai pegar isso e jogar como publicidade. Legal. Então, por exemplo, às vezes hoje falar do atendimento da empresa pode ser um grande diferencial, principalmente se você, por exemplo, tem depoimentos de clientes nas redes sociais, em vídeo, em outras redes sociais de avaliação, por exemplo, Você pode usar muito bem isso para levantar aquela estima no seu cliente sobre o atendimento, E isso você está vendendo sucesso através do atendimento. Ou, por exemplo, se é um restaurante, você pode vender através do sabor da comida, com as avaliações que as pessoas estão falando, que é muito bom e etc. A outra situação que eu ainda daria como dica é ter um funil de vendas. Toda empresa deve ter um funil de vendas. Basicamente, o funil funcionaria você sabendo do momento que o cliente entra na sua empresa ao momento que ele sai, o passo a passo que ele tem que percorrer lá dentro. Então, por exemplo, para simplificar, eu gosto de citar o exemplo do Subway. Todo mundo provavelmente já foi no Subway, e quem vai no Subway, ele pede um pão, a pessoa oferece, você vai querer um pão de 30 ou de 15? Eu quero um de 15 e ela vai te oferecer um pão de 30 por um valor um pouco menor. Na próxima parte, que é a parte de complementos, ela vai perguntar se você quer algum adicional por um valor um pouco menor. Lá na frente ela vai te perguntar mais alguma outra coisa, por um valor um pouco menor. E até a entrega do sanduíche ali, ele vai perguntar se você quer refrigerante ou não. Então, nesse percurso, ele tem todo um ritual de vendas para o cliente. Então, isso aí é que a gente pode entender como funil.
Ele entra Sim. numa boca larga, vai funilando, Exatamente. até sair com o produto na mão. Exatamente. Legal. E a técnica do funil, ela também para muitas empresas, ela ajudaria, por exemplo, para aumentar o ticket médio. Né? Às vezes uma pessoa entra... Né? Com certeza. Nesse período, então. Imagina uma pessoa entrar, por exemplo, isso é cotidianamente, a gente vê em restaurantes, você entra num restaurante e o sorvete, ele está no final do restaurante e o caixa está lá na frente. As pessoas vão comprar o sorvete na hora que estiver indo embora, na hora que estiver fechando a conta, por exemplo, né? Então, faz parte do funil o caixa oferecer o sorvete, mas... A organização, o layout, Sim. né, do restaurante e tal. Sem dúvida, o layout também abrangeria e toda a parte organizacional. A gente estava conversando essa semana, né, Leandro? O Leandro desenvolveu um e-book, né, com estratégias de marketing direcionadas aí para restaurantes. E queria que você falasse um pouco mais sobre esse e-book, onde que o nosso telespectador, né, pode acessar e tem algum curso para adquirir esse e-book. Como é que faz? Bom, Vinícius, os nossos amigos que estão assistindo, por exemplo, eles podem adquirir o e-book gratuitamente através do nosso site, que é bistrodideias.com.br. Né? O e-book a gente fala de dicas, digamos assim, primorosas para esse momento de marketing para restaurantes, para que qualquer tipo de restaurante possa assim, conseguir novos clientes, independente do período, e nesse período de crise, sem dúvida, isso vai ajudar muito. Né? Entre as dicas do e-book, Vinícius, estão dicas desde a parte de pensamento do restaurante, né, até a parte, por exemplo, de como utilizar as redes sociais, de como aproveitar as datas comemorativas. Então tem bastante coisa bem interessante para conseguir no nosso site Bistrô de Ideias, entrando lá já tem um link para baixar o e-book. Né? É gratuito o e-book e você pode ter certeza que vai fazer uma grande diferença também para a sua empresa. Bom, Leandro, eu acho que é o suficiente, né, por esse momento aí, a gente tem que voltar ao trabalho. Mas valeu pela pausa e por essas dicas. Eu acredito que quem está nos assistindo aí do outro lado vai ter acesso a essas informações e com certeza colocar em prática, né, com esse e-book que tem mexido muito com os donos de restaurantes aqui do Distrito Federal, né? Sim, Vinícius, sem dúvida, eu que agradeço a oportunidade e para quem vai estar nos assistindo, o e-book serve sim para restaurante, mas se você tem um outro tipo de negócio, pode baixar até algumas ideias que vai servir ali para qualquer tipo de negócio. E qualquer dúvida também, no nosso site tem um campo de contato, você pode entrar, solicitar um contato, falar com alguns dos consultores da nossa empresa, que a gente vai ter o maior prazer em atender. Ok, então é isso. Leandro, muito obrigado. Sucesso. A você que está nos assistindo, se for interessante, dá um like, deixa um comentário e se tiver alguma dúvida a gente vai responder para você. Obrigado. Obrigado, até o próximo vídeo. Valeu. Valeu.